Vamos lá. Bom, gente, boa tarde a todos. É com muita alegria que hoje nós vamos fazer essa roda de conversa com esses queridos que estão aqui presentes, que são a Francisca, que é a Francisca. A Francisca, ela foi nossa aluna de 2012 a 2014. Nós entramos juntas no Cotil, né? Só que eu não saí ainda, eu só vou sair em 2073. E no caso... E você era de informática, né, Chica? Fiz PD. Ela fez PD de 12 a 14. E o Guaí, Vinícius Guaí, eu não lembro o curso que o Guaí fez, edificações. Eu fiz edificações, cara. Isso. Parece uma outra encarnação. Mas depois a gente fala sobre isso. Ele fez edificações, ele entrou em 2013, se formou em 2015, certo, Guaí? A Francisca hoje ela é graduanda em letras na Unicamp e o Guaí é formado já em jornalismo pela Federal Fluminense, é isso? Federal Fluminense. Então, assim, nós convidamos esses dois alunos, por quê? Além deles serem uns lindos, como vocês estão vendo, até me arrepio um pouco falar sobre isso, mas eles são alunos que foram muito importantes para a história desse colégio, tá? Eu vou começar a chorar, gente, deixa eu dar um tempo aqui, peraí um pouquinho. Eles são alunos muito importantes para a história do colégio, todos os professores lembram deles com muito carinho, não só deles, de todos os alunos, mas porque eles participaram ativamente de muitas atividades, de muitas coisas no colégio, participaram dessa história mesmo, tanto indo para as baladas, né, como também com as questões que envolvem a política do colégio, as organizações estudantis, enfim. Então, assim, aqui é uma roda de conversa, tá? A ideia não é fazer uma palestra, a ideia não é fazer uma fala, assim, muito... trazer conceitos para vocês, mas de trazer um pouco as experiências que eles tiveram no Cotil, né? E também agora na universidade, como que foi todo esse processo. Lembrando que o tema da roda de conversa é educação para a liberdade, né, quebrando correntes. A educação como uma prática de liberdade, a ideia da educação quebrando correntes. E a ideia é pensar um pouco nessa metáfora, não sei se é o melhor termo para a gente colocar, da ideia da educação quebrando nossas correntes e nos libertando. E aí, para iniciar essa conversa, então acho que eu vou começar com uma pergunta, pode ser? E aí vocês vão desenrolando da forma como vocês quiserem, tá? A minha pergunta para eles, gente, é quando ingressaram no Cotil, e vocês também, por favor, participem, levantem a mão, abram o microfone, falem pelo chat, que a ideia é a gente trocar ideias, tá bom? Quando vocês ingressaram no Cotil, Chica e Vinícius, vocês, aos 14, 15 anos, quais eram suas maiores expectativas em relação à escola? E se essas expectativas elas foram atendidas? E aí, vou... Quer começar, Chica? Pode Começa. ser, sim. Bom, gente, muito obrigada pelo convite. É sempre muito, muito bom saber que... não só saber que as pessoas se lembram de mim, né? Que esses professores que marcaram tanto a minha trajetória se lembram de mim, porque eu com certeza lembro muito, né? Acho que o Cotil é muito, muito significativo na minha história, na minha constituição, né? Enquanto pessoa. E é muito gostoso poder estar aqui, poder olhar para o Cotil de volta depois de um tempo de distância, né? Faz bastante tempo que eu não vejo, não falo nada com ninguém. É muito bom poder retornar, né? Quando eu entrei no Cotil, eu tinha 16 anos e acho que, como eu tinha me mudado de Santa Catarina aqui pro estado de São Paulo, né? Eu morei em Iracemápolis esse tempo todo, enquanto eu estudei, fiz Cotil. As minhas expectativas, elas não eram muito altas, eu só esperava que fosse melhor do que a escola regular que eu ingressei em Iracemápolis, né? Então, na época, gente, eu era... eu falava para mim assim, nossa, não aprendi nada esse ano. Nada, tirei 10 em todas as matérias.
Então, aí os professores dessa escola em questão me falavam, você tem perfil para entrar no COTIL, fazer técnica, etc. Eu não tinha muitos vínculos, não fazia. Então, eu fui limpa, mais ou menos, de expectativas, né? Acho que eu fui construindo algumas no processo seletivo, que muitas pessoas me falavam, então eu esperava que fosse. Ficou muda, Chica. Esperava que Tinha que fosse. ter, né? Tinha que ter. Senão não era uma videochamada. Não sei como que eu fiquei abandonada, mas beleza. Eu esperava que fosse um colégio com muita liberdade, porque todo mundo falava que você pode fazer o que você quiser no COTIL, etc. E eu não sabia o que era isso, né? Minhas escolas sempre mais tradicionais. E entra no primeiro ano, o tema do COTIL Arte era liberdade, asas para quê? Né? Aí, então, foi um ano de refletir muito sobre essa liberdade em questão, porque eu tinha visto problemas com as festas, etc. Então, eu tinha expectativa de ter muita liberdade. No primeiro ano, no comecinho, eu fui construindo também a expectativa de atividades políticas muito fortes, né, de ter essa tranquilidade, essa democracia. Acho que eu tinha muita expectativa de democracia quando entrei no COTIL. Tinha mais expectativa de como a liberdade era uma questão, também esperava que não seríamos tratados como crianças, né, os alunos. E, em grande parte, essas expectativas elas foram satisfeitas por um tempo, até que eu começo a me desprender, que eu começo a não me encaixar muito bem ao modus operandi, assim, por assim dizer, né? Então eu começo a me alimentar das aulas, me alimentar de tudo que eu fui construindo, né? A adolescência é um período de rever muita coisa, de constituir muita coisa, e por isso que eu acho que a política, os movimentos estudantis, etc., tem um papel muito importante, né? Que é uma fase de formar essas coisas. E aí isso começa a ser tratada já, então, tipo, começa a romper essas expectativas, a olhar, né? Tipo, começa a criar chão e a olhar por cima do muro, né? Aí muita coisa foi ficando bem doida, assim. Eu tive bastantes decepções e só quando eu tive as decepções que eu me dei conta das expectativas, né? Então, fui me dando conta que eu esperava várias coisas que não aconteceram. Mas aí a gente desenrola sobre o que foi acontecendo com o tempo. Fala aí, Guai. Bem, gente, primeiro agradecer a Carol pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. O Coaching ele foi minha casa por 3 anos, e com a Chica também, principalmente. O Coaching ele foi minha casa por 3 anos. Eu sei que apesar de, como a gente estava falando no início, alguns de vocês ainda não terem, alunos do primeiro ano, né, não terem estudado ainda presencialmente no Coaching, eu sei que assim que vocês pisarem nelas, aí quando todo mundo tiver vacinado, vocês também vão considerar a casa de vocês. Enfim, o que eu esperava. Eu entrei no Cotil, foi em 2013, eu tinha 14 anos. Eu sou aqui de Niterói, no Rio de Janeiro, só que eu fui muito cedo e morei a boa parte da minha vida numa cidade chamada Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que fica exatamente no final do país, assim, fica bem na fronteira com a Bolívia. E eu cheguei, a minha família, ela é de Belém do Pará, e como tantas famílias vieram para São Paulo em busca, né, de melhores oportunidades, etc. E aí, quando eu cheguei ali no meu nono ano, os meus pais eles tinham se separado, eu vim morar com a minha família, com a minha mãe em Campinas. E assim, foi um choque muito grande sair de uma cidade pequena, assim, no interior do país, para uma cidade como Campinas ou São Paulo. Gente, eu lembro que eu ia para São Paulo, capital, isso antes de me mudar, eu tinha que tomar Dramin para sair de casa. Porque era tanta gente, era tanto carro, que eu passava mal. Então eu só saía de casa dopado.
E, enfim, quando eu cheguei aqui no 9º ano, tinha acabado de sair lá da cidade, então tudo era assim, você chegou na metrópole, assim, tudo novo, tudo era novidade. E aí eu acho que chegou na metade do ano, se não me engano, o meu pai me falou que a Unicamp mantinha 2 colégios técnicos no interior de São Paulo, né, em Campinas e em Limeira. E eu fiquei maravilhado com aquilo, assim. Fiquei tipo, caraca, não, eu quero muito fazer. E como eu morava em Campinas, eu preciso confessar para vocês que a minha primeira opção foi o Cotoca. Vai, sei que vocês estão me vaiando aí. Mas aí aconteceu uma coisa muito doida. Eu queria, eu queria muito fazer mecatrônica. Eu achava que eu queria trabalhar com prótese, biotecnologia, assim. Eu tinha uma certa viagem de trabalhar nessa área. E aí eu lembro que nisso que eu fui numa dessas feiras de profissões que acontecem lá em Campinas, e aí eu conheci o Cotil, olhei melhor. Eu falei, não, cara, é importante a gente ter uma segunda opção, né? Vai que estou estudando pra caramba, vai que. Cara, mas foi muito louco, porque eu lembro até hoje. Nisso que eu me inscrevi no Cotil, eu falei, cara, sabe aquela conexão assim, tipo, divina? Falei, cara, eu não sei porquê, não, realmente, nesse momento não é a minha primeira opção, mas eu tenho certeza que eu vou estudar nesse colégio. E, cara, foi a melhor opção, assim, que eu fiz na minha vida, de ter ido para Limeira, de estudar no Cotil. Eu fiquei maravilhado quando a minha cartinha chegou. Eu não sei se vocês ainda recebem carta? Quando passa? Não? Na minha época, na sua época também tinha, né, Chica? A cartinha? Eu passei em terceira chamada, então não recebi cartinha. São só os especiais. Não, mas eu lembro que enfim, nas primeiras chamadas, eu não lembro como é que funcionava isso da cartinha, mas era assim, nossa, parecia que eu tava chegando em Hogwarts, assim. Eu recebi a carta, eu liguei, eu sempre, até hoje eu sou muito ansioso, né? Então eu liguei para a secretaria, eu falei, olha, porque tinha um boato, tinha um, tinha um boato que começaram a rodar porque as cartas chegaram antes da lista de chamada. Então começou a rolar um boato que tinha carta falsa. Gente, quem quer fazer carta falsa para mandar pra gente se inscrever no Cotil? Mas enfim, tava rolando esse boato. E aí eu liguei para a secretaria perguntando assim, olha, eu recebi uma carta dizendo que eu passei no Cotil, coisa e tal. Existe alguma possibilidade dessa carta ser falsa? Aí o pessoal da secretaria me respondeu, cara, se você recebeu, você passou. E aí, enfim, eu cheguei no Cotil muito animado, com muita expectativa, porque realmente, como eu estava falando, tudo construído, era como se eu... Era realmente como, sei lá, se eu estivesse jogando a Série D, assim, e do nada estivesse chegando na Champions League, assim. E aí foi sensacional, assim, meu primeiro ano foi um ano muito de aprendizado, foi um ano de muita reconhecimento de gramado, assim. Eu até confesso para vocês que quando eu tento pensar no meu primeiro ano, não me vem muitas lembranças, assim. Você lembra? Não, mas não, senhora. Isso foi no segundo. Não, senhora. Mas enfim, não, então a minha mente não quer lembrar dessa fase. Eu não me lembro muito bem do primeiro ano. E aí, mas aí o segundo ano que realmente eu começo a levar com mais, a gente só tem lembrança do primeiro ano. Pois é. E aí a partir do segundo ano que realmente eu começo a me conectar mais com algumas coisas do colégio. Posso já emendar ou, Carol, tá ficando muito longo? Posso? Ah, tá. E aí no segundo ano que eu começo a me conectar mais um pouquinho com as questões estudantis, com as questões do colégio. Eu encontrei uma galerinha lá, encontrei a minha turma, me juntei com eles, e aí inicialmente a gente gostava muito de falar de política,
de assuntos gerais, assim, e aí a gente se juntou para... Não, Carol, você não vai contar. Não vai contar do seu jeito. Brincando. A gente... e aí, a partir do segundo ano, a gente começa primeiramente, iniciar grupos de debate para falar sobre assuntos gerais, falar sobre política. Acontecia, acho que uma vez por semana, a gente pegava uma sala do colégio, escolhia um tema e o pessoal trazia. O pessoal estudava um pouquinho antes de... alguns estudavam. Geralmente, a gente colocava algum material, alguma coisa assim, e a gente ia estudando. E aí, no meio disso tudo, o grupo lá, o grupo de sociologia pegando fogo, né, com os debates lá que a Carol fomentava. Ainda tem grupo de sociologia ou acabou, né? Ai, que bom. Mas, enfim, foi um processo muito de descobrimento ali para mim mesmo, gente, porque, enfim, o pessoal tá brincando, deixa eu logo contar. Naquela época eu tinha uns pensamentos assim muito diferentes do que eu tenho hoje. Assim, eu acho que se já for para adiantar o nosso tema, eu acho que eu acho que a educação e tudo que eu acho que a gente vai conversar um pouquinho aqui, ele me ajudou muito em relação a isso, sabe? Eu lembro que eu fui muito me desconstruir, essa palavra é meio, às vezes é meio chata, assim, mas me desconstruindo, assim, entendendo algumas questões, olhando com mais carinho para as outras, me percebendo. E, enfim, inicialmente esse grupo de debate foi muito importante para eu querer falar, soltar a minha voz, sabe? De alguma forma me colocar. E aí, no meio disso tudo, eu estava lá, certo dia, na casa da minha tia Letícia, quando eu recebo uma mensagem da Francisca, que, enfim, na época a gente debatia muito, ou no grupo de sociologia, ou nos debates presenciais. E aí ela me convidou para participar do Grêmio Estudantil. E aí, daqui a pouco, acho que a gente pode falar mais um pouco sobre isso, né, Chica? Se você quiser complementar aí. Não, a gente vai falando um pouquinho mais pro Grêmio na época, mas que rolou, que eu cheguei nesses grupos de debate. Gente, eu fui, voltando um pouquinho só, entrei no Cutil, primeira coisa que eu fui foi a RD de turma, aí eu sempre tive esse perfil, na faculdade não mudou. Olhar as coisas e quero fazer. Se ninguém quer fazer, eu quero fazer mais. Quero mais ainda fazer, né? Nessa época era muito forte isso, então foi RD de turma, RD é representante de centro, é líder de turma, como que chama no Couture? Representante de sala. Representante de sala, isso. E aí, então, eu dava uma olhada, eu sabia meio que o que acontecia em todas as turmas, aproveitava muitas aulas, etc. E aí começou a rolar esse grupo de debate, e eu cheguei, tipo, na época, quando começou a rolar algumas coisas no Facebook, o Kim Kataguiri ainda fazia parte do grupo de sociologia do Facebook, né? E aí eu começava a discutir com ele, discutia. Aí chegava chegava no debate, o Guaí mandava umas ideias, eu falava, mano, você tá muito perto do Kim, sabe? Como assim? E a gente discutia bastante, sempre argumentando mesmo, né? Porque eu peguei um ano ainda com o Kim. O Kim era egresso quando o Guaí entrou, né? Eu entrei em 2012. Não, você compartilhou o primeiro ano com ele ou não, Guaí? Não é. Foi. Ele estava no primeiro ano, mas eu nunca conheci ele pessoalmente. Conheci ele uma vez, na verdade, que ele foi visitar, mas nunca... Não lidei muito com ele no primeiro ano, não. Então, também não lidei tanto com ele assim. A gente só fez algumas coisas juntos e ele era significativamente tímido na época. Mas aí a internet costuma dar voz para algumas pessoas, né? Costuma ampliar algumas coisas e ele ficou à vontade com a internet.
E aí ele aparecia nos grupos para falar abobrinha, e eu falava, não, isso aqui tá errado. Só que no Guaí a gente sempre tinha boas discussões, a gente sempre pensava, né? Eu acho que o Guaí sempre mexeu muito comigo no sentido de me fazer pensar as minhas convicções, né? Saber se eu estava discutindo por convicção ou por argumento, etc. Então, esse foi um exercício muito mútuo, assim, foi muito gostoso. E aí, então, quando eu decidi ali pegar o Grêmio, né? Que foi uma grande treta, eu pensei que, tipo, eu precisava de companhia, né? A gente não faz nada sozinho, e que precisava de alguém que fosse me ajudar a construir as coisas, né? Não só concordando comigo necessariamente, né? Que tivesse vontade de fazer, coragem para discordar, porque na época eu era bem mais metida, arrogante, talvez, não sei, mas eu era muito firme, né? Ai, Rafael! Oi, moço. E aí, então, era muito difícil ter pessoas perto que discordassem de mim, né? Que me ajudassem a construir. E eu via que o Guaí estava sempre aberto, né? Porque se o Guaí fosse o Kim, não teria acontecido, né? Eu nunca teria chamado o Kim para ser presidente do Grêmio comigo. E aí, então, a gente começou, né? A história do Grêmio juntos. Foi muito bom. Eu acho que essa parte, gente, de rede social, eu acho que é até importante a gente conversar um pouquinho, porque eu acho que muita coisa mudou desde então, né? E, Rafa, muita coisa mudou desde então, né? Eu lembro que eu não sei se vocês até puderem falar um pouquinho para a gente abrir a roda também um pouquinho, qual é a sensação que vocês têm com o debate político dentro das redes sociais, assim. E eu não sei, Carol, também se foge muito do assunto, mas é uma coisa que eu gosto muito de conversar também, com coisas simples do nosso dia a dia, assim. Não acho que a gente pode falar especificamente da política, mas abrindo também. Esses dias eu sou São Paulino. E aí teve um jogo São Paulo e Palmeiras, Palmeiras aí da Carol. Eu não sei se vocês lembram, não sei quem acompanha, mas teve um lance que o São Paulo fez um gol no final do jogo e o gol foi anulado. Hoje eu acho que realmente ele foi bem anulado, mas na hora eu fiquei muito puto. Só que a primeira coisa, a primeira sensação, assim, tipo, natural, era abrir o Twitter e xingar o juiz. E aí depois eu comecei a refletir e eu falei, cara, eu não posso abrir uma rede social e começar a ofender uma pessoa, assim. E é lógico que, tipo... e é lógico que, tipo, no Twitter pode, né? Depois eu escrevi, eu queria falar, então, tipo, eu escrevi um texto assim, muito falso, tipo assim, você pode ser um excelente pai, um excelente profissional, mas juiz você não é, uma coisa assim, sabe? E eu sinto que as redes sociais, e me toca muito naquele início, porque eu acho que eu usava muito mal as redes sociais naquele sentido, que era uma coisa muito de descobrimento, né? Então a gente queria muito falar o que passava pela nossa cabeça e eu acho que até hoje eu sinto que os jovens, assim, digamos, a gente que está aqui, a gente tem eu acho que a gente já entendeu um pouquinho melhor, e eu queria que vocês falassem também. A gente já entendeu um pouquinho melhor essa questão do debate dentro das redes sociais. Porque eu sinto que um pessoal, assim, de mais velho, assim, não sei exatamente qual idade, ainda. É que eu tô pensando muito no meu pai. Ai, eu esqueci que tá gravado. Mas ele não vai ver mesmo. Mas assim, eu vou falar, o pessoal assim, de 50 anos, assim, eu ainda sinto que ainda não compreenderam muito. Eu acho que eles estão passando agora pelo que a gente passou lá atrás, sabe? Essa questão do debate político dentro das redes sociais. O que vocês acham sobre isso? Como é que vocês lidam com isso? Primeiro, vocês debatem política nas redes sociais ou não? Acho que atualmente não é mais um debate, pelo menos entre as pessoas do Cotil. É tudo uma opinião unânime. Aí, tipo, tudo se junta para xingar alguém. Normalmente assim.
Pelo menos atualmente, assim, as pessoas que eu sigo no Twitter é assim. A gente não julga muito opinião, a gente julga mais a atitude que as pessoas tomam. Eu vejo assim, pelo menos. Olha, vou contar um caso que aconteceu esse ano no colégio. Alguém, que eu não sei quem foi, postou alguma coisa no Twitter contra cotas. Não sei nomes mesmo, tá, gente? Eu só acompanho a treta, mas eu não lembro o nome. Ah, Não ele lembro. chegou. Aí a galera caiu em cima desse cara, né? E aí, ó, vamos ver o que eles estão colocando aqui no chat, né? Então, aí eu lembro que em algumas turmas, não todas, mas em algumas turmas que eu vi alguns alunos comentando, eu falei para eles, olha, toma cuidado com a forma como vocês se colocam também, né? Olha lá, e estamos errados? Não. Mas me parece que foi uma agressividade também, né? Em relação a essa pessoa que fez esse comentário no Twitter. Então, às vezes a gente nós ainda falamos muito com a gente não usa uma argumentação racional muitas vezes nas discussões. Muitas vezes a gente vai com as emoções. É que nem falar de time de futebol ou então falar sobre religião. A gente não consegue muito usar a racionalidade para fazer uma discussão mais saudável. A impressão que eu tenho nas redes sociais, entendeu? Eu vou dar agora que eu estou com o microfone aberto, eu vou comentar o que aconteceu com o Vinícius no primeiro ano. Pode, Vinícius? Eu vou falar, vai. O que exatamente? Eu não lembro, mas eu lembro. Eu vou contar para vocês. O Vinícius era aquele que eu falava alguma coisa na aula, ele levantava a mão e falava assim: e o Lula? O que as pessoas fazem nas redes sociais hoje, o Guaí fazia lá em 2013. Então, eu estava falando sobre, sei lá, fato social de Durkheim. Aí, de repente, ele, mas e o Lula? Aí eu pensava, meu. Aí eu falava assim: olha, vamos guardar, vamos esperar, vamos conversar sobre isso um pouquinho depois. Né? Era isso que eu queria contar dele. Ele estava com medo de contar outra coisa, mas eu conto no final, tá bom? Senão ele vai sair da reunião. Não, é verdade isso que a Carol tá falando agora. Pera, até me perdi, muito forte para mim isso hoje. Não, mas é verdade. Era um momento que eu tava assim, o Monarca é um cara de pessoa, e depois a gente pode falar sobre isso se vocês quiserem, porque eu acho um debate muito bom. Como a Carol falou no início, eu sou formado em jornalismo, e eu acho um debate muito interessante isso. Alguém falou da questão do Monarca, que está falando muito sobre a questão de liberdade de expressão, que está muito, muito em voga agora. Eu acho que depois a gente pode conversar sobre isso. Mas, então, o que eu estava falando até sobre essa coisa de lidar com as opiniões diferentes, isso foi essencial para mim, para me tornar o que eu sou hoje, sabe? Eu até estava brincando com a Chica, eu falei, Chica, eu queria tanto que você me conhecesse assim, como eu sou hoje, não queria que você me conhecesse daquele jeito. Mas hoje, digamos assim, tendo um pensamento diferente, eu ainda tento exercitar isso de estar em contato com pessoas que têm um pensamento muito diferente do meu, sabe? E eu acho que o que vocês falaram dessa questão da violência ou de todo mundo se unir, digamos, ninguém discorda, todo mundo concorda, tem um efeito muito das redes sociais, que essa questão, e aí acho que a Chica até pode falar bem sobre isso também, que ela é aí da informática, mas que é essa questão das bolhas. É um filme que está meio batido, né, mas eu acho que talvez muita gente já tenha visto, né, tá tão batido que eu esqueci o nome, o das redes. O Dilema das Redes. O Dilema das Redes, isso. E cara, é um filme muito interessante porque a gente aplica muito na prática o que a gente acaba vendo um pouco nas nossas redes sociais, assim. Cara, eu abro o meu... o Facebook hoje tá meio morto, assim, né? Mas eu abro o meu Facebook, assim, em 2018 tem um efeito muito claro. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, por dois sentidos. Primeiro, assim, a maior parte das pessoas que eu conhecia iam votar no Ciro.
É porque aqui no Rio especificamente teve duas coisas, né? Ele realmente foi segundo colocado aqui no Rio de Janeiro, então a gente observava muita gente votando, mas também tinha esse efeito bolha. E assim, e eu sinto que as redes sociais estão cada vez mais assim, porque você entra numa rede social, sei lá, do meu pai, por exemplo, tá, é um mundo à parte, assim, tipo, você começa a olhar e falei, gente, da onde tá saindo tudo isso? E, enfim, eu acho que tem muito a ver com um pouquinho isso que a gente está conversando, né? Eu acho que tem um caminho de estar nas redes sociais e da educação que é exatamente esse de você, de alguma forma, furar a bolha, de alguma forma tentar chegar em um local que as redes ou por si só você não vai chegar, sabe? Eu já acho que, tipo, eu gastei toda a minha vontade, capacidade e energia de furar a bolha na época do Cotil, na época do Cotil, os primeiros anos de faculdade. Hoje, assim, eu quero paz, sabe? Eu não aguento mais discutir com as pessoas, porque eu não sei não discutir, né? Acho que e aí vem essa questão da educação, uma educação que urge, na verdade, a educação para as mídias, né? Para as redes sociais, a educação para o Twitter. Eu não tenho Twitter porque não me empenhei muito em ter Twitter, não peguei. Hoje eu tenho um pouco do Instagram e tal, mas hoje eu sou bem menos engajada nas redes sociais. Mas eu aprendi muito na época do Cotil, eu usei muitas redes sociais. A gente tinha, não sei se ela ainda existe, mas tinha uma página que eu conheci os RDs, eu não, os RDs, não, os administradores da página depois que eu saí do Cotil. Na época não tinha, mas a gente tinha muito contato, que era a página Cotil da Depressão, né? Que era uma página que a galera também se posicionava, a galera postava muita zoeira, mas muito engajamento político, né? Muita coisa em relação à estrutura, ensino, etc. E foi muito bacana ver como as aulas, a teoria, né? Acho que às vezes eu sinto um pouco falta disso, do que foi na época do Cotil, mas como a minha vivência em sala de aula ia refletindo na minha postura e convivência com as redes, na minha educação com as redes, né? E de maneira geral, as minhas vivências nos debates nos debates presenciais, me fizeram discutir diferente na internet também, né? Me fizeram olhar. E na época, a gente teve um grande boom das redes sociais, antes da gente pensar muito bem quais eram os problemas, a gente viveu a Primavera Árabe, foi uma série de protestos instigados pelo Facebook, né, vivenciados pelo Facebook. A gente teve, antes do Facebook eleger o Trump e o Bolsonaro, né, a gente teve aí, então, foi tomando os protestos contra Dilma ganharam grandes proporções nas redes sociais, né? Ou não são só 20 centavos. Então, quando a gente era adolescente, quando a gente estava no Cotil, a gente viveu essa grande mudança, essa coisa das redes sociais. E, em parte, a gente teve um pouco de... Eu diria sorte, mas refletindo, a gente teve educação, sabe? A gente teve discussão, lugares para viver a vida real, né? E aí irmos nos educando para as redes, né? E a nossa trajetória com a educação foi extremamente importante para isso. Acho que, tipo, hoje que eu sei das bolhas, hoje que eu não procuro tanto pessoas fora da minha bolha, não mais, porque eu tenho uma completa incapacidade de deixar passar em branco uma coisa que eu acho importante.
né? Deixar passar uma coisa que eu acho que tá errada, que eu acho importante. E então me machucava muito, né? Os meus pais, gente, os meus pais são bolsominions. Eu realmente dei muito errado na minha família, entendeu? Mas eu não consigo conviver por muito tempo, porque toca coisas que para mim são essenciais. Então, eu vivo essas pessoas fora da bolha um pouco em doses homeopáticas, sabe? Porque eu não dou a conta que o Goi relata de. Então, eu vou cercando mesmo as minhas redes. Só que consciente disso. Consciente de que o conteúdo que meu pai recebe é outro mundo, consciente de que os meus pais, que a estrutura atravessa, né? E aí o pessoal, o caso que a Carol falou, etc., do posicionamento contra cotas, etc. Quando isso vem de pessoas mais jovens ou que tenham talvez menos poder de decisão, né? Menos influência, é importante a gente pensar que essas pessoas estão atravessadas pela estrutura, né? Porque é um pensamento generalizado, um pensamento estrutural de que as cotas são um problema. Então, a gente tem ideias burras, né? Essas ideias são burras, não necessariamente as pessoas, né? Mas as ideias não são boas, né? Não estão constituídas. E aí, então é importante trazer essas coisas para o debate, é importante não pessoalizar a agressão, né? Só que quando essa pessoa é um gestor e ela decide não colocar cotas, né, naturalmente a postura precisa ser mais incisiva, né? Tipo, educação também, mas essas pessoas tomam decisões, essas pessoas têm responsabilidades. O que a gente não pode fazer é deixar pessoas que não passaram por esse processo de educação ganharem grandes responsabilidades, né? Esse que é o nosso maior problema. Mas chega na hora, a gente precisa combater mesmo essas ideias. E tudo isso vai, tipo, depois de um tempo desgasta também, né? Naturalmente desgasta. Aí, se a gente começa a ser muito agressivo, acho que foi em parte por isso que eu me retirei dos debates, pela falta de paciência de ser legal com as pessoas, entende? Tipo, a vontade de falar, tipo, mano, para de existir, sabe? Por que você tá existindo? Entende? Essa existência é incômoda, sabe? Eu queria mais dizer isso do que discutir com as pessoas. E também a gente passou por um momento, também por causa das redes sociais. Assim, o MBL nasceu nas redes sociais, ele se fortificou nas redes sociais. E pelo mesmo motivo, né, pelo mesmo caminho, ele se dissipou um pouco, né, ele tem muito menos potência hoje. A gente... Acabei esquecendo o que eu ia falar. Mas, enfim, a gente foi vivendo, né, puxando essas coisas das redes sociais, e elas deixaram as pessoas incapazes de discutir, né? As pessoas... Eu não entro mais na rede social para formar a minha opinião, eu entro para formar a opinião do outro, né? E aí as pessoas, o que a gente tem hoje é simplesmente um show de agressividade, né, em grande parte. Podem voltar agora. Não, Chico, eu só queria complementar o que você falou e eu concordo muito com você dessa questão do cansaço também, né? Parece que tá todo mundo muito cansado, assim, e parece um concurso para ver quem se cansa primeiro, assim, sabe? Porque, como eu estava falando, eu gosto de, às vezes, conversar. Tem algumas pessoas que realmente não tem como eu não conversar, tipo, na verdade até tem, mas assim, alguns, sei lá, familiares, colegas mais próximos, assim. Mas é isso que você falou, de manter cada um no seu lugar até onde também fica saudável para você, sabe? Eu acho que também tem um efeito muito negativo você achar que vai ser o guardião, assim, porque, cara, é muito difícil, assim, mesmo quando a gente está consciente dos nossos posicionamentos,
a gente está consciente dos nossos posicionamentos e a gente vai conversar com uma pessoa que pensa totalmente diferente da gente, é difícil a gente não chegar nela com aquele sentimento de tipo, cara, ela de alguma forma, sabe? Eu acho importante a pessoa ter consciência de quem a gente é, assim, ver que, como tá falando, eu vejo isso muito pelos meus familiares, assim, que devem receber aquelas quantidades de coisas assim absurdas dentro das redes sociais, dentro do WhatsApp, que é até uma ferramenta, acho que até talvez mais perigosa do que o Facebook e essas redes sociais, porque acaba que tem muito pouco controle dentro desses locais. E a dúvida que me surge é realmente até onde isso vai chegar. A Aline falou aqui, né? Deixa eu ler os comentários dos internautas. Só um segundo. Pode ler aí, Carol? Desapareceu aqui para mim. A Aline colocou aqui que acho que cada dia o cansaço fica mais evidente, porque todo dia tem mais informações veridicadas online, mas as pessoas continuam querendo acreditar nas fake news ou reduzir o mundo na sua bolha. Talvez por isso o cansaço, né? Sim, concordo completamente. Porque realmente é muito cansativo, né? De você estar sempre tendo que desmentir e às vezes desmentir o óbvio, assim, sabe? Eu acho que acabou gerando muito emprego para alguns colegas jornalistas, né? Essa história das agências de fact-checking, né? Eu tenho uma professora que falava, gente, como assim agência de fact-checking? Porque, assim, a lógica do jornalismo é você apurar se é verdadeiro ou não. Então, assim, ela enxergava que, tipo, que a agência de fact-checking era quase como você fazer o óbvio, assim, sabe? Mas eu acho que, de repente, chegou no momento em que a gente, muitas vezes, está tendo que reafirmar o óbvio. E como vocês falaram aí, é cansativo. E eu realmente me pergunto se essa mudança, digamos assim, se essa melhora vai acontecer via a educação formal que a gente tem hoje em dia. Eu até, antes, Chica, até da gente falar um pouquinho, o Rafa falou alguma coisa aí? Ele escreveu que há informações falsas que são tão óbvias que eu me pergunto como as pessoas acreditam. Mas chegamos no momento em que as pessoas parecem estar numa espécie de letargia. Aí a Bruna colocou, tipo uma pessoa aí, qualquer, dizendo que a vacina causa AIDS. KKK. Sim. E realmente, volta a minha pergunta, né? Como é que a gente vai resolver essa questão aí, né? Assim, lógico que a gente não vai resolver agora, a gente não vai resolver nessa roda aqui, mas é algo que eu me pergunto muito, né? E o que eu ia falar mesmo? Eu ia falar que antes da gente entrar mais um pouquinho na história do Grêmio em si. Ai, gente, eu esqueci o que eu ia falar. Você estava aí a comentar sobre a questão que você achava que não era por meio da educação formal que a gente ia educar as pessoas para esse diálogo nas redes, né? Isso. E aí eu queria fazer até uma pergunta para vocês, eu acho que para a Carol e para o Rafa, que estão mais bem. Como é que está essa mudança aí da questão do novo ensino médio? O que vocês sentem em relação a isso? Vocês podem falar? Vai, Rafa. Deixa eu primeiro dar oi, né? Guaí, que saudade. Faz tempo que a gente não se vê. A Chica eu vi mais recente do que o Guaí, mas ainda assim faz tempo, né, Chica? Faz bastante. A gente tá precisando tomar um cafezinho aqui, hein? Precisamos marcar esse negócio. Sim. O Guaí tá longe, mas quando você vier pra cá, você fala, tá bom? E quando eu tava escrevendo aqui, o Guaí tava falando, parece que eu tava copiando a fala dele, porque eu tava escrevendo e ele tava falando mais ou menos a mesma coisa. Eu me pergunto várias vezes sobre essas questões das informações falsas, né? E tem coisa que é tão absurda, de ridículo, assim, de falando, não é possível que as pessoas acreditam nisso, porque é tão gritante que você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento da NASA para saber que aquilo é falso. E a gente está numa espécie meio que de, sei lá, de apocalipse zumbi, assim, as pessoas olham aquilo, replicam sem o mínimo de senso, de nada, né? E sei lá, agora respondendo ao que o Guaí perguntou,
Eu acho que a educação é a única forma da gente superar esse tipo de coisa. Se ela vai ser formal, não formal, eu acho que é uma articulação entre essas coisas. Mas eu ainda acho que a educação formal é sim a maneira mais sensata e que tem o peso maior para que a gente possa cumprir com esse papel. Porque a gente não tem, né, um controle sobre a educação não formal no sentido de regulamentação, no sentido de diretrizes. A educação não formal ela segue por diversos caminhos, por diversas questões ali que a gente não tem um controle em termos de Estado, né, de educação, sobre o que vai acontecer. Na educação formal a gente já não tem isso, né? E quando eu falo controle, a gente não estou falando de tolir os professores de falarem coisas ou etc., como uma ditadura, né? Não é isso, mas é o controle no sentido de regulamentação mesmo, né? Tem uma base nacional curricular comum que a gente segue, né? Tem um parâmetro curricular, né? Existem coisas que a educação, que o Estado tem que garantir de acesso para todo mundo. E a educação não formal, isso não existe. Não tem garantia de educação não formal para todo mundo. E como essas coisas vão acontecer? E aí a gente corre o risco de ter esses equipamentos de educação não formal, né? Tipo um Brasil paralelo aí, sabe? E aí a gente fica complicado a situação, né? Então eu acho que a educação formal ela ainda é o caminho mais certeiro para que a gente possa transformar isso. Mas pensando sim uma educação libertadora, uma educação transformadora, que vá buscar a reflexão dos alunos, né, e a partir daí ter autonomia para decidir questões da sociedade, de diversos conteúdos, diversos conhecimentos, na busca de uma sociedade mais justa, menos desigual, né, mais democrática. Agora, sobre o novo ensino médio, eu acho que a gente ainda não teve oportunidade de avaliar isso, porque para nós do colégio é algo muito recente, né? Então a gente está reorganizando o currículo por conta disso, que teve mudanças aí de disciplinas, de grade horária e etc. A gente passou a reformular os planejamentos mais conjuntos e coisas dessa forma, e tudo num ambiente virtual de pandemia. Então eu acho que ainda é cedo para a gente falar como que esse novo ensino médio está se refletindo, pelo menos no COTIL, né? Acho que é mais ou menos por aí, não sei se a Carol pensa diferente. Acho que sobre o novo ensino médio também ainda não tenho muito como falar sobre isso, sinceramente. Agora, eu também, como Rafa, eu acho que a educação formal ela teria, sim, esse papel. E aí, pensando na própria trajetória de vocês, vocês estão dizendo, olha, a gente estava lá no COTIL, nos debates, olha, a gente estava lá no grupo de sociologia, gente, era um grupo de sociologia que tinha de tudo. O povo discutia sobre tudo, isso no Facebook, tá? Agora o Facebook é coisa de velhinhos. Mas, por isso que eu não estou mais. E aí, eu fico pensando, se esse caminho que vocês fizeram, né, dos debates presenciais, dos debates virtuais, onde também havia, lógico, problemas, né, de pessoas se exaltarem, de pessoas... Se isso também não contribuiu para que vocês hoje tivessem esse pensamento, esse posicionamento, ou seja, né, a trajetória educativa de vocês num colégio como o nosso, que propicia, talvez mais do que em outros espaços, em outras escolas, tenha fomentado essa postura em vocês. Então, por isso que eu acredito que seja a nossa obrigação enquanto professores. Duas coisas, educar para lidar com a mídia e saber como se envolver nesses debates da mídia e educar para a ciência, para não ter gente falando que vacina da AIDS. Então, acho que são duas responsabilidades do professor, da escola pública ou na escola particular, e principalmente no ensino médio. Não dá para você sair do ensino médio achando que a Terra é plana, e não dá para você sair do ensino médio chamando os outros de burro na internet. Tá? Assim. Desculpa, Chica, tá falando? Tem um corte aqui. Não, pode falar. Não, eu ia falar uma coisa rapidinha, que a minha fala, eu sou um pouquinho anárquica. Mas eu acho que é porque eu realmente me expressei mal quando eu falei da questão da educação formal. Eu estava pensando muito, e aí tanto que eu fiz esse elo com o novo ensino médio, que eu estava pensando muito nessa questão da educação, da educação que a gente tem hoje, muito dentro da sala de aula. E aí tem tudo a ver com o que a Carol falou. Eu acho que o nosso crescimento foi muito importante dentro da sala de aula.
mas eu ainda sentia, mas eu sinto que o que realmente deu o boom e fez, eu acho que eu sinto a transformação, e isso sem a sala de aula não teria também, porque aí não é só tipo, corta então as aulas, esquece a educação formal e vamos fazer só roda de conversa, assim. Não. Eu acho que a educação formal, a sala de aula, ela foi muito importante para a gente ter um embasamento teórico e justamente para a gente poder chegar naquele espaço, que era, por exemplo, os nossos grupos de debate, exatamente, o incentivo começou dentro da escola. Se a gente, por exemplo, não tivesse esse espaço do colégio, provavelmente a gente poderia estar brigando até agora nas redes sociais. E o que a Carol falou foi muito interessante, porque dentro das redes aconteciam muitas brigas, mas eu não sei se mas quando a gente ia para os debates presenciais, eram pouquíssimas, as pessoas não se exaltavam do mesmo jeito, sabe? Rolava um clima de certa cumplicidade lá, sabe? E eu acho e aí me preocupa um pouquinho essa questão ainda do ensino à distância. Eu não sei como é que está a questão de retorno aí, eu sei que isso é muito delicado. Eu acho que primeiro a gente tem que garantir que esteja todo mundo vacinado, essa pandemia precisa acabar, não dá para voltar de qualquer jeito. Mas me preocupa também esse distanciamento, porque aí eu não sei, por exemplo, se a gente iria se unir, se a gente iria construir o Grêmio Estudantil, se a gente tivesse separado e se não tivesse esse espaço físico dentro do colégio. Acho que pega esse gancho para dizer justamente algo similar, que se não fosse a educação formal, não haveria a estrutura que fomente o desenvolvimento, né? Porque eu penso que a minha trajetória do Guaí, né, as nossas grandes mudanças se deram justamente pelo acesso à educação formal, né? Na época, tiveram coisas que diziam sobre nossa personalidade, né? Que a gente precisou foi coisas que nós já carregávamos, que fizeram, que romperam com algumas coisas que a escola tentava impor, né? Que é essa coisa os próprios espaços para os debates. No começo eles eram liberados, depois a direção proibiu de pegar sala na hora do almoço, né? Aí teve uma época que a gente tinha os almoços culturais e aí a direção foi lá e proibiu os almoços culturais. Proibiu quando eu fui monitora de humanas, gente. Proibiu nós, monitores, de fazermos eventos que fazia parte do nosso trabalho, digamos assim, mas proibiu a gente de falar sobre a ditadura. Então, o ano de 2014 ele foi marcado pelos 50 anos da ditadura do golpe, né, militar. E na época, o Guaí e eu, por exemplo, tínhamos ideias completamente diferentes do que era o golpe, né, do que foi a ditadura militar. Não sei se completamente, mas não alinhadas. E a gente, discutindo com ele, etc., viu quando essa discussão ela era comum, né? Ela era de interesse público, né? Era um bem público essa discussão. E o diretor pediu, né? A gente passou tempos bem sombrios no Cotil, assim. A gente precisou romper muita coisa, a gente precisou lidar, a gente levou os almoços culturais para a parte lá debaixo do campus, a gente precisou levar os nossos debates para as quadras, né, ali para a área das quadras, a gente precisou, o Grêmio, né, não foi boicotado até não dá mais, né? Então, a escola, ainda que tenha sido a educação formal que tenha nos permitido, né, essa transformação, também o embate com a educação formal, também a necessidade que é humana, né, e que é jovem, que diz respeito à fase da vida, de contrapor, de romper com as normas, né, e
e falar, não, se não dá para fazer aqui, a gente vai fazer de outro jeito, porque a gente quer fazer, né? Algumas coisas vêm com a nossa personalidade, mas a escola precisa permitir isso, né? A gente precisou muito do apoio dos professores, de ideias dos professores, às vezes a gente precisava de... mas ainda assim, por exemplo, pensando na estrutura, né? O quanto que a educação formal dispunha de uma estrutura física que não era só a sala de aula, que era também o campus maravilhoso que tem o Couture, né? E que deixava a gente ser subversivo na porta sem estar inseguro, sem estar exposto ao mundo. Eu acho que isso foi muito importante, porque guardado pelas cercas do colégio, nós tínhamos várias possibilidades, né? Que não existem, que tipo, fique fora dali, o mundo não dá tempo da gente amadurecer, né? O mundo não dá tempo da gente discutir com pessoas diferentes e sem sofrer uma agressão, saber discutir sem sofrer, sem ser agredido, né? O mundo não dá tempo de ser uma pessoa não branca com uma opinião e você expressar essa opinião, aprender a expressar essa opinião e lidar com o estigma que seu corpo carrega, etc., não dá tempo. E a escola é esse lugar, né? A escola é muito importante para isso. A escola é esse lugar de crescimento, de consciência, ela tem uma responsabilidade crucial, né? Que o Estado precisa garantir. E, e aí, quando a Carol vem e me fala também sobre o papel do professor, etc., é o papel da educação, porque me dói, né, tanto, vou ser professora, gente, embora eu oscile um pouco, porque eu também preciso de dinheiro, e ser professora não está dando dinheiro, então eu estou fazendo milhões de coisas. Mas eu amo a educação, amo, né, porque o Coutinho alimentou em mim esse amor pela educação. Mas não é responsabilidade minha, não pode ser só responsabilidade minha, enquanto professora, garantir que os meus alunos saiam sabendo que a Terra não é plana. Porque se eles quiserem acreditar, e se não houver uma estrutura estatal, não houver um compromisso do Estado, de certas maneiras, isso não vai acontecer. Só que é um grande paradoxo, né, Goi? Tipo, porque o Estado garante que não haja educação para todos, né? E aí, a educação que nós temos, nós professores que temos essa visão da educação, a gente tem que carregar no ombro, nas costas, a missão que deveria ser da educação, né? E isso é um pouco desesperador e é um projeto, né? Ele é um projeto. É um projeto pessoalizar a educação no professor, porque quando ela dá errado, os pais cobram o professor. Porque quando ela dá errado, e não é uma questão de dar errado, né? Dar errado tem um valor aí de peso, né? Mas eu digo que não seja diferente do que os pais querem, é o professor que é culpado. Aqui em Campinas, pessoal, recentemente, assim, faz umas 2 semanas, saiu a lei, um projeto de lei que, assim, tipo, eu preciso guardar todas as minhas energias para não xingar esses vereadores, que implementa o programa Comunismo Não. E a partir de agora, tipo, tem... Acabou para você, Carol. Eu não tô zoando. Eu fiquei, tipo... E aí, a partir de agora, os professores, além do peso da escola sem partido, ainda tem o programa Comunismo Não, ainda a partir de agora, tipo, não é só cercear os professores, como é tomar o lugar do discurso para produzir o discurso contrário, né? Então,
o projeto de lei é ridículo, ele tem uma linguagem bastante ridícula, e aí faz a gente refletir. Eu acho que a linguagem é ridícula no sentido de que ela é absolutamente manipulativa, mas a gente precisa refletir o papel que isso tem, né? Porque é uma linguagem absolutamente simples, dizendo que simples e rasa, dizendo que a partir de agora o Estado, o município, vai promover palestras, encontros, falando das mazelas do comunismo que matou tanta gente. Só que quando a gente vai ver um projeto de lei para o oposto, entende? O meu pai não tem acesso à linguagem que um projeto oposto teria. O que eu quero dizer com isso é, a gente precisa repensar a maneira de falar com as pessoas em todos os âmbitos, né? Porque por nós termos deixado, nossa sociedade, né? Que não tem nada a ver com isso, mas tipo, por nós termos deixado a linguagem jurídica ser tão difícil, mesmo para quem passou pelas educações, pelos níveis de educação garantidos pelo Estado, mesmo para quem saiu do ensino médio. Então, o que eu estou falando é, tipo, não é para minha mãe, que estudou até a 2ª série do ensino fundamental. Estou falando, para mim, essa é quase inacessível. Eu não dou conta de ler textos jurídicos, eu não dou conta de entender os projetos de lei, né? E eu faço letras há bastante tempo, que nesse assunto a gente não entra muito. Mas, tipo, entende? É muito difícil. A gente vai deixando as coisas difíceis, e não tem como falar. A escola tem que garantir que as pessoas saibam linguagem jurídica ao sair do ensino médio. Mas a escola tem que garantir que as pessoas saibam por que elas não estão entendendo. A escola tem que garantir que saibam também que quando uma coisa vem numa linguagem tão rasa, que está raso, né? É isso que a escola precisa garantir, é isso que o Estado precisa garantir. O caminho que a gente vai seguir para isso é muito difícil de saber, né? Porque hoje eu sofro, tipo, mais um pouco do desespero, né? Tipo, como é que ganhando R$ 1.100 por mês, R$ 1.200, R$ 1.800 por mês, eu vou dar conta de me sustentar e ter uma carga horária ensinando, né? Professores, e garantindo que as pessoas saibam por que elas ganham R$ 1.800 por mês. Por que não dá para viver com R$ 1.800 por mês? E aí eu acho que entra um outro grande papel que a escola teve para mim, que foi me permitir uma visão que não era a visão da minha família, né? Foi me permitir um espaço, o que o Guaí trouxe também, esse contato com ideias diferentes, mas com não só diferentes entre si, né, como diferentes da minha família, como gente, minha família não é um monstro, né, não é um negócio assim, mas a minha família teve um acesso à educação bastante limitado e tem maneiras de pensar muito diferentes da minha, e que eu poderia estar no mesmo caminho se a escola não tivesse um compromisso social. Se a escola não fosse além das ideologias religiosas, se ela não estivesse além de determinadas ideologias, eu não teria tido a chance de hoje sequer estar na universidade. De saber que a universidade era possível para mim. Né? E volta um pouco para o que a Carol fez na primeira pergunta para mim. Existe uma coisa no COTIL que eu devo absolutamente à educação do COTIL. O meu processo no COTIL foi aprender que eu podia sonhar, né? Foi romper com as questões de classe, né? Com o lugar de classe, saber que eu podia sonhar em ocupar a universidade, mas em não
em ampliar as minhas possibilidades, né? Que se a escola não fosse um direito, se a escola não fosse um lugar subversivo, de certa maneira, né? Se a escola não fosse um lugar como ela foi para mim, eu estaria, talvez, ocupando um papel muito pré-determinado, né? Eu acho que esse é um compromisso que o Estado precisa garantir. O Estado precisa nos dar escolha, né? E consciência dessas escolhas. E eu acho que uma coisa muito importante, muito legal que você falou, um pouco mais para trás, essa coisa da ruptura, não sei se é a palavra certa, né? Porque às vezes... Estão me vendo? Estamos sim. Essa questão da ruptura com a família, né? Deixa eu falar de uma forma certa, porque eu sei que essa questão família, colégio e indivíduo, digamos assim, ela muitas vezes é muito complicada e as pessoas que querem, elas levam para uma outra ideia, né? Para um outro ponto. E a educação formal, a escola, ela inevitavelmente ela acaba fazendo com que você rompa com alguns aspectos da sua família e tanto coisas positivas quanto coisas assim que nem sempre são fáceis, né? É difícil você chegar para um pai, para uma mãe que pensa totalmente diferente de você e você se mostrar. É muito diferente porque parece que você não está sendo aceito por completo. É muito difícil, por exemplo, quando eu chego hoje num familiar que ainda, sei lá, acredita que o problema do Brasil é o STF, que acredita que o problema do Brasil é o Congresso, que não deixa o governo federal governar. É muito difícil você se abrir com uma pessoa assim, porque parece que ela não está te aceitando por completo. Então entra naquilo, você se mostra ou você se esconde, né? E muitas vezes, justamente por esse cansaço, a gente acaba se escondendo, né? É bem cansativo, né? Enfim, tá quase uma terapia aqui. Não é? Fala, Índia. Falem, pessoas, vocês têm mais perguntas? Vocês têm... Senão a gente vai palestrar aqui para sempre. Como é que tá? Vou perguntar, como é que tá a questão de Grêmio, de organização estudantil hoje no colégio? Você está perguntando para nós, professores, ou para os alunos? Para os alunos. Se você quiser responder, ótimo. Vou esperar eles responderem primeiro, então. O povo, abre a câmera aí e fala. Eu vim aqui para ver a Carol, para ver o Guaí, para ver a Chica, mas para ver vocês também, que faz tempo que eu não vejo. Saudade de vocês, pô. Fala comigo aí, fala com a galera. Como está sendo a educação física à distância? Chica, totalmente teórica, né? Transformei todos os conteúdos ali estritamente teóricos e estou tentando fazer as ligações, né? Os conteúdos com os temas e na verdade foi desafiador, né? Agora está um pouco menos, mas está sendo interessante porque é muitas vezes uma perspectiva que eu não consigo fazer dessa forma lá no colégio. Então está sendo uma outra perspectiva. O ano passado foi, acho que, mais desafiador, porque era um momento de reconfigurar tudo, então era bem complexo, assim. Mas esse ano, acho que as coisas se assentaram um pouco mais, estou dando várias aulas ao vivo mesmo, online, coisa que o ano passado praticamente não aconteceu, por conta de reestruturação, de um monte de coisa. Era mais conteúdos lançados ali, etc. Né? Mas tá nesse esquema, tá mais difícil, mas vai acontecendo. Mentira! Ele manda jogar FIFA. Antes fosse. É isso. Antes fosse jogar FIFA, jogar Até a professora de sociologia entra na roda. Vou lá, eu entro com o Manchester. Tem pessoal comentando aí, Guaí. Não, Chica, eu acho que a gente pode começar a falar mais um pouquinho nessa meia hora, mais ou menos, que a gente tem. Para falar da construção do Grêmio na nossa época, né? E eu acho que depois eu falo um pouquinho também como foi o pós-Francisco. Gente,
que acontece? Alguém me disse uma vez que um menino era presidente do Grêmio. E aí eu tava no segundo ano. Aí eu falei, mas gente, que Grêmio? Né? Tô aqui há milênios, já me falaram antes que tinha Grêmio, etc. Eu nunca vi um Grêmio, não sei o quê. Mas isso aqui não tá muito certo, não, né? Porque, na minha ideia, eu tinha... Enfim, o Coutinho, o culpado também, mas eu era muito sonhadora, assim, era muito tipo, putz, o Grêmio deve ser muito legal para movimentar as pessoas, é um papel muito importante, eu acreditava em várias vidas. E aí eu fui e tal, descobri que na verdade o Grêmio ele não era ativo, ele era tipo um carguinho que existia, né? Existiu por um tempo, perguntei como é que foram as últimas eleições, eu não tinha conseguido o histórico, né? Não sabia como que o Grêmio se articulava, como que ele conhecia, etc. Então eu fiz o que na hora me veio, foi tipo reinventar, em parte reinventar a roda, sabe? Tipo, eu vi que era uma coisa que estava desativada há um tempo, e como que eu me interessei, né? Eu me interessei porque a gente tinha. Gente, um segundo que eu vou só fechar a porta aqui. Tá batendo e me deixando maluca aqui. E aí, tipo, a gente tinha aulas, falava sobre geopolítica, sobre política, sobre autonomia, sobre movimento. Até então não tinha contato com nada na universidade, eu não sabia o que era movimento estudantil, gente. Aí teve uma vez que o diretor me chamou de militante. Ele me chamou com tanta raiva, assim, com tanta coisa, e eu achei militante a maior ofensa do mundo. Eu não fazia ideia o que era ser militante, entende? Eu era militante. Se eu soubesse na época, conhecesse a palavra, eu teria dito sim, sou militante, né? Mas eu fiquei muito ofendida, fiquei tipo, meu Deus, por que você está me chamando de algo assim? Beleza. Mas aí então eu fui falar com a direção, falei assim, conversei com a Carol, né? Li o estatuto, achei no site do colégio, que eu sempre fui defuçar as coisas, né? E eu adoro uma burocracia, gente, sério, tipo, eu olho assim, tudo que está escrito e registrado, eu amo, entendeu? Por quê? Porque eu gosto de ter argumentos e argumento de autoridade é o melhor para mim. Quando eu estou na parte mais. Quando eu estou na parte mais fraca da corda, a burocracia costuma ser uma ótima carteirada. Não adiantou muito, né? Mas enfim, eu achei o estatuto, como deveriam ocorrer as eleições, aí eu vi que as eleições estavam acontecendo no meio do ano. E aí quem entrava do terceiro ano saía, e aí o Grêmio ficava meio ano sem ninguém. Né? Aí a galera do terceiro ano de novo fazia eleição no meio do ano, aí o ano ficava o meio ano sem ninguém. Completamente, propositalmente desarticulado. Aí eu comecei o meu terceiro ano tentando organizar uma eleição no começo. E o diretor, ele, na época, ele não queria ouvir a palavra Grêmio na frente dele. Assim. Ele também não queria ouvir o nome Francisca por um tempo, ele não quis, mas tipo, ele. E eu fiquei importunando, gente, importunei, tipo, fiquei falando toda hora, tá errado isso aqui tinha que ser assim, etc. Burocracia isso, burocracia aquilo. Aí ele vem, porque ele também quis achar um negócio na burocracia, né? Que os sócios do Grêmio tinham que pagar uma taxa. E aí eu fiquei, amiga, isso não existe não. Por quê? Porque a lei estudantil do Grêmio, a lei federal da organização estudantil diz que não precisa e essa lei substitui o seu negócio. Foi muito caótico, mas muito doído também, porque em certa medida ele conseguiu atrasar bastante. A gente foi começar de fato. A gente se elegeu com chapa única, né? Mas eu queria que tivesse tido a discussão sobre o Grêmio. E, de fato, foi no final do primeiro semestre já que a gente assumiu o Grêmio. Né? E aí, nessa época, nessa articulação, eu fui falando com o Guaí também falou, quero participar sim, então vamos, chapa. E aí,
acho que isso foi muito legal, que a minha amizade com a do Guaí foi também se sedimentando, mas o Guaí foi sentindo na pele o que é a ideia de censura, né? Porque eu ia na secretaria e voltava, ó, Guaí, aconteceu isso, 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 dava um documento na mão dele, não tem jeito esse negócio. E os diretores tinham, gente, um hábito de chamar a gente separado para as coisas. Eu e o Guaí nunca fizemos parte de uma conversa, nós dois com a direção, ou o Grêmio reunido, eram as pessoas separadas. Né? Eles gostavam de ter um aluno, 3 ou os 4 diretores, né? E para a gente se sentir pressionado mesmo, né? E era muito difícil. Quando eu saí do Cotil foi uma loucura também, porque as pessoas me ligavam, né? Para contar como foi a reunião, etc. Então foi bem, bem intenso. Então, mas no fim a gente conseguiu. O diretor na época não conseguiu adiar mais, né? Não vou falar nomes porque eu não quero ser processada. Que vai que invoca, né? Se a gente fala 3 vezes ou não, assim, invoca, né? Quase fui atropelada por ele no Unicamp uma vez, eu não vou voltar a invocar, não. Aí, tipo, a gente conseguiu, aí o diretor me chamou na sala dele para conversar, me dando os parabéns por ter articulado e recriado o Grêmio Estudantil. Ele me disse, tipo, que eu era fascinante, que eu era comprometida. Ele fez uma série. Ele passou um semestre atrasando a minha vida, não me deixando fazer as coisas, para no final dizer o quanto eu era legal, o quanto eu era boa no que eu fazia, e falou que eu poderia ser muito comprometida com o colégio. Na época, isso se transformou em ele queria me usar de informante para saber o que os professores de sociologia e filosofia faziam dentro de sala de aula. Foi para mim, a minha experiência nessa direção foi uma loucura mesmo. Mas a gente não faz nada sozinha, né? E a gente não nomeia os nossos algozes, mas nomeia os nossos parceiros, né? O Guaí foi do Grêmio o Guaí foi vice comigo, a gente teve eu tive pessoas, o Juliano da minha sala, que ficou responsável pela direção cultural, a gente começou a fazer rodas de conversa, a gente começou a se preocupar com a eleição do diretor do colégio naquela época, né? Porque até então a gente não estava muito interessado na eleição do diretor enquanto instituição. Eu estava, mas eu não contava, não assumia essa posição diante do Grêmio, porque a gente não tinha acertado, alinhado e tal. Mas depois disso o Grêmio se envolveu bastante nas atividades, falando tudo que não deixaram a gente fazer individualmente, ou eu fazer enquanto monitora, a gente foi fazendo com o Grêmio. E aí foi muito, muito doido, porque depois que eu saí do colégio, gente, eu fui, ao mesmo tempo, eu fui representante de turma, eu fui representante no conselho diretor do colégio, como que chama? Congregação, né? Que é o conselho deliberativo que tem que ter, pela norma da Unicamp, uma representação de aluno. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil, eu fui presidente da comissão de formatura e eu era também representante da informática. Né? Então, na época, também era diferente o ensino médio e o técnico, agora acho que está junto de volta, né? E foi um pouco disso, a gente viveu bastante repressão na época, foi insano para mim, eu acho que eu não devia ter feito tudo isso, não. Só que aí depois que eu saí, fizeram uma lei, uma norma no colégio que um aluno não pode ocupar 2 cargos ao mesmo tempo. Culpada. É verdade, eu amava esporte, gente. Na faculdade fiquei um tempo praticando futsal ainda, amava, doida do futsal. Mas é culpa minha. E aí foi um pouco disso, né? Tipo,
A gente fez várias portarias, porque daí a gente já teve algumas burocracias, a gente mandava, como eles ficavam chamando a gente para reunião separada, a gente começou a obrigar a direção responder a gente por escrito, você lembra, Guai? Eu joguei fora, eu acho que recentemente, esses documentos, sabe? Mas eu tinha... Ontem, fotos daquela época, eu encontrei eu acho que foi algum documento assinado que a gente assinou para a direção, sabe? Era o tempo todo a gente lá protocolando documento. Porque o protocolo obrigava eles a responderem, né? Não deixava a gente no VAR. Várias fitas. Enquanto isso, eu sozinha, né? Fiz muita reunião, gente, muita reunião, na moral. O meu terceiro ano, eu desisti do curso técnico, eu não formei no curso técnico. Por quê? Porque eu queria fazer tudo e não comecei a não dar conta, emocionalmente também. E na época, eu também não via valor, eu não me via trabalhando com informática. Mentira, hoje eu voltei a programar, né? Fiz informática na época. E aí hoje eu voltei para programação, toda volta, enfim, tá perdida, né? Porque não tinha noção do mundo muito bem, mas eu desisti porque alguns professores começaram a me perseguir, os professores alinhados à direção, sabe? Eles me davam nota baixa mesmo, era muito difícil, eu não estava dando conta. Essencialmente, na época, uma professora de inglês, sabe? Nossa, ela pegava tanto no meu pé, ela fazia eu sempre fui muito travada com inglês. Até hoje eu não manjo de inglês. E ela fazia eu ficar respondendo as coisas da sala de aula, etc. Então, tipo, eu vivi esse embate político muito no meu corpo, muito diretamente. E aí fui procurar ajuda dos professores, essa porta tá batendo de novo. Fui procurar ajuda dos professores, o pessoal do Grêmio, né, os meus colegas me ajudaram muito, e quando eu saí no terceiro ano, a gente tinha, metade das pessoas eram no segundo ano, e aí eles ficaram. Fala aí, Gwen. Pois é, gente, quando a Chica estava no terceiro ano, que ela contou toda essa nossa história aí, eu estava no segundo. E, enfim, a gente passou por esse processo, né, de recriação lá do Grêmio, em 2014. Junto... Carol. Parei, pode continuar, vai. Depois a gente conversa só sobre isso. Mas, enfim, a gente tava... Que fase, né? A gente tava nesse processo lá de recriação do Grêmio, passando por essas questões. E, ao mesmo tempo, a gente tinha, como a Chica falou, da eleição geral. E, a princípio, o Grêmio ele não foi criado com nenhuma relação com a eleição geral. Apesar, como a Chica falou, ela pessoalmente estava preocupada, mas foi uma questão que muitos alunos nem sabiam que ia acontecer a eleição. E, assim, foi um papel do Grêmio, acho que também, informar os alunos que eles iam ser consultados sobre a próxima direção geral. E o Grêmio se envolveu muito, acabou se envolvendo, sendo jogado para isso. Não por questão de professor que influencia a gente, né? Porque vocês sabem, né? Professor virou todo doutrinador, né? Mas não por isso, mas por uma questão natural. Você é um representante estudantil e vai acontecer uma eleição para a direção geral. E foi uma eleição muito pesada. Como eu falei, a gente não vai entrar em detalhe, se vocês quiserem depois conversar sobre isso, a gente está aí à disposição, mas enfim. Foi uma eleição muito pesada, muito desgastante. E no final da eleição, foi um resultado que a gente não esperava, a gente não queria, e como já estava no final do ano, a Chica falou que a maior parte dos alunos já eram no terceiro ano, aconteceu o que geralmente sempre acontecia com os grêmios estudantis, com o nosso grêmio estudantil. Ele foi desmobilizado. Então, muita gente se formou, a Chica se formou, o Juliano se formou, o PJ se formou, a Lívia se formou, né? E nós que sobramos lá do segundo ano,
a gente ficou muito assim, porque acabou colando muita imagem com a coisa da eleição geral, né? Então parecia que o Grêmio só era aquilo. E aí quando a Chica foi embora, eu fiquei me sentindo meio órfão, assim, né? Tipo, meu Deus, e agora? Agora tá comigo. E, cara, foi uma experiência muito legal nesse aspecto. Por quê? Como a Chica falou, geralmente a eleição acontecia mais para o final do ano. E todo o processo era organizado pela direção. Eu não sei se a Chica vai lembrar, mas no meu primeiro ano teve uma eleição para o Grêmio Estudantil. E quem fazia todo o processo... E assim, eu particularmente... Eu não gostava, assim, tipo, da direção pegar o Grêmio Estudantil para ela. Podia nem ser de má fé, mas, assim, pegar, eu digo, controlar o processo eleitoral, controlar... Eu acho que para um processo até de educação política dos alunos, eu achava que tudo tinha que ser feito pelos alunos. Desde a comissão eleitoral, organizar os debates, organizar o calendário, a posse, tudo tinha que ser feito pelos alunos. E aí, no segundo ano, em 2015, a gente decidiu que ia ser assim. Aí o que eu e o pessoal remanescente do Grêmio a gente decidiu fazer? E aí eu acho que pode servir até um pouquinho de ideia para vocês aí que estão pensando, estão com ideias erradas na cabeça. A gente convocou todos os representantes de turma e a gente conversou com eles e decidiu que a gente montaria dali, dos próprios representantes, uma comissão eleitoral. A gente elegeu uma presidente, que foi a Giovana, que comandou, assim, de forma espetacular, assim, ela não participava diretamente do Grêmio Estudantil até então. Ela foi realmente, tipo, convocada, como ela era representante de turma, ela foi convocada convocada não, né? Parece que estou obrigando ela. Ela topou essa missão aí de comandar o nosso processo eleitoral. E, cara, tudo foi organizado pelos estudantes. A gente teve debate, foram 3 chapas inscritas, ao contrário lá do que a Chica falou da nossa, que só a gente escreveu. Isso foi muito importante, porque gerou ali nos estudantes um sentimento de, cara, tipo, a gente está participando, a gente está no processo eleitoral, a gente está pedindo voto, a gente está falando das nossas propostas. E aí a Giovana, ela conseguiu, eu queria até mostrar, porque eu tô no... Depois eu posso até mandar as fotos para vocês, como eu estou no celular, a internet, claro, tinha que cair, né, nessa hora. A Giovana, ela pegou uma sala na FT, lá dentro do campus, e a gente conseguiu lotar a sala com estudantes para acompanhar o debate. Então, assim, muita gente participou. Foram 2 dias de votação, a gente não contou com as nossas urnas eletrônicas que a direção cedia para a gente. A gente fez o nosso querido voto impresso. Mas, enfim, no final deu certo. A gente... democrático, voto democrático. E a gente... E aí tudo foi feito realmente pelos estudantes. A posse foi organizada pela própria comissão eleitoral. E aí o Grêmio, que foi eleito naquele momento, tocou até o final do ano. Também não tinha muito tempo, a gente acabou caindo nesse ciclo do Grêmio ter pouco tempo para atuar. Então, logo no finalzinho lá, o pessoal também, a maioria era do 3º ano, acabou se formando. Não, minto, ainda nesse, tinha muita gente do 2º ano. Então, até que o Grêmio continuou por um tempo, eu lembro que a Maria Sintra depois entrou e ela ficou um tempo também como presidente do Grêmio. Mas foi muito legal esse processo, principalmente pelo fato de tudo ter sido conduzido pelos estudantes. E aí, se vocês tiverem com ideias, se vocês tiverem... Eu não sei como é que... acho que no chat o pessoal falou que hoje em dia o Grêmio não está ativo, né? Cara, tem muito material. Se vocês quiserem, depois eu consigo compartilhar com vocês, que eu até estava ontem conversando com a Carol, que eu queria falar um pouquinho, mas eu realmente daqui a pouquinho vou precisar sair, porque eu
vou ter que trabalhar. Mas eu posso compartilhar com vocês, eu só quero deixar um adendo, porque eu fiz o meu TCC, no curso de jornalismo, ele foi um e-book chamado Do Grêmio Estudantil ao Palácio do Planalto. Tinha um subtítulo que eu esqueci agora. Mas, basicamente, ele é um guia informativo de como se constrói, de como é feito o caminho dentro da política, assim. Então, a gente tem, lá eu falo um pouquinho como é feita a criação de coletivos, a criação do próprio Grêmio Estudantil, linko lá as leis que regulamentam, né, sobre a criação do Grêmio Estudantil, que elas são muito importantes, como a gente estava falando. Mando sim. Só tem um porém. Só tem um porém. E aí depois a gente pode até pensar em revisar. Porque eu tive a ideia de fazer isso como um projeto. Porque hoje em dia, não sei se eu cheguei a falar com vocês, acho que não, acho que eu falei com a Carol só. Eu trabalho em uma empresa de tecnologia como redator. E aí eu queria meio que misturar assim, as coisas que eu faço hoje, porque hoje em dia muitos jornalistas são contratados por empresas para produzir conteúdo sobre o mercado delas, né? Então, eu sou contratado por essa empresa para escrever sobre mobilidade urbana, logística. E aí eu queria meio que misturar assim, as duas coisas. Assim. Eu queria falar da coisa da minha profissão e queria falar também da política, que é a minha paixão, assim. E aí eu tive a ideia de fazer um conteúdo para um partido político. Então, esse material que eu tenho, ele está com as logos, ele foi construído como se fosse um produto de um partido político. Depois, sei lá, se de repente quiser, eu não sei se teria muito problema, mas assim, foi o PDT, foi o pessoal que me acolheu lá, eu não sou filiado ao PDT, não tenho nenhuma relação com eles, mas assim, foi um pessoal que... Ih, cara, voltei. Foi um pessoal que abriu as portas lá para a gente conversar e ficou bem interessante assim, o produto final. Então, eu acho que se puder servir de alguma forma para vocês, eu acho que... eu também não vejo nenhum problema, só realmente um adendo. O PDT também ninguém liga pro PDT. Corta essa parte, tá? Que depois eles podem brigar comigo. Mas, enfim, eu mando sim. Se quiser também a apresentação, tem bastante coisa lá. Então, assim, eu mando tudo para vocês. Pode ser, Guaê. Você manda para mim por e-mail, e aí os alunos interessados, eu posso enviar para eles sem problema nenhum. Tá? Eu acho que vai ser bem legal. Porque o Guaê, ele fez essa apresentaçãozinha, ele falou de comentar sobre o TCC, acho que até estava na minha pauta aqui, mas aí vocês desenvolveram tanta conversa que eu nem coloquei aqui para você apresentar aí as suas, a produção que você fez aí no final de curso. Que mais que a gente pode colocar? Os alunos estão colocando aqui que a gente... de quererem ver, né, esse material, eu vou mandar assim que a gente tiver acesso. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Fala, Vinícius. Quer falar? Não, eu ia falar mais um pouquinho sobre ele, mas só para abrir mais um pouco, porque eu também não quero ficar me autorreferenciando. Eu tinha uma professora na faculdade, né, ele não é meu professor, que ele só se autorreferenciava. Então, todas as aulas, os cursos que eles davam, era baseado numa bibliografia que ele mesmo escreveu. E era muito engraçado, porque assim, tipo, a gente ia prestar um termo específico, não tinha, só ele tinha escrito aquilo. Mas, enfim, então, explicando um pouquinho mais rápido esse material, qual que foi a ideia? Qual que foi a ideia? Dentro das minhas pesquisas, dentro da pesquisa, né, que a gente avaliou, a gente via que nos últimos anos está crescendo o número de pessoas filiadas em partidos políticos, só que quando a gente vai olhar especificamente para os jovens, ele está caindo. Então, todo mundo está subindo, só os jovens de 16 a 25 anos está caindo. Só são 2 partidos que isso não está acontecendo, que é o PSOL e o PSTU. E aí a gente viu que ali era um ambiente interessante para a gente estudar. E a ideia da pesquisa, que depois virou o e-book, era justamente
ter e a gente tanto falou aí de linguagem, ter um conteúdo que servisse como material para o jovem que, de alguma forma, quer entrar na política e que não precisa ser necessariamente via um partido político. Você pode começar criando o seu coletivo, depois você pode estar envolvido em grêmio estudantil. Ali dentro da política estudantil, é claro que acaba havendo alguns... Não, eu ia falar uma palavra, mas não é uma palavra boa, não. Mas, assim, alguns partidos políticos acabam indo atrás, a gente até, acho que, não sei se a Chica estava, acho que no terceiro ano, acho que eu já tinha saído, a gente chegou até a conversar com representantes de entidades estudantis um pouco maiores, que a gente sabe que está relacionado a partido político, mas isso não precisa acontecer necessariamente, apesar de eu achar partido político, sinceramente, uma coisa maravilhosa, assim. Enfim, a ideia foi realmente construir um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso, de como vocês, aí no caso, podem construir o Grêmio Estudantil de vocês, podem, enfim, começar aí o processo. Não tem um start, né? Eu acho que a gente, às vezes, mas começar o processo político dentro do colégio, e eu acho que vai ser muito legal para vocês. Eu acho que hoje vocês, pelo que eu sei, são condições diferentes do que a gente vivia naquela época, mas isso não significa necessariamente que o Grêmio vai ser uma coisa pior ou melhor. Eu acho que realmente o que vocês precisam fazer é começar a se juntar, enfim, levar um pouco aí a voz dos alunos. Tá vendo esse menino, gente? Você saiu e produziu as coisas, tudo. Eu saí, gente. Eu fiquei um tempão ainda como representante discente na Unicamp. Aí eu me envolvi em tanta treta, pior ainda que a do Cotil. Sério, fui parar em muito lugar longe. Mas eu fiquei no Consul dando trabalho para o diretor, que na época também fazia parte do Consul, entendeu? Então ele falava uma coisa e já falava atrás. Agora eu sou graduanda, agora você não me manipula. Tem uma frase muito engraçada, que até hoje o meu pai repete. Ele nem te conhece pessoalmente, mas eu falo muito de você pra ele, né? Falo ainda muito de você pra ele. E o então diretor na época, eu não sei que questão a gente queria abordar com ele, sei lá, uma dessas reuniões, e aí ele encasquetou que era você que estava por trás disso. E ele falou assim, isso é coisa da Francisca. E aí virou um bordão, assim, meu pai veio falando isso, tipo, quando acontece alguma coisa, quando ele pergunta de você, ele fala, isso é coisa da Francisca. Pronto. Nossa, mas eu causei. Só que hoje eu saí bastante dos movimentos políticos, né? Cansei mesmo. A Chica, ela é tipo o cérebro, sabe? Do Pink, o cérebro. Ela quer dominar o mundo, e aí... Pink, o que nós vamos fazer hoje para dominar o mundo? Tipo, é a Chica, entendeu? Se vocês precisarem de alguém para dominar o mundo, para comprar uma treta com vocês, é ela que vocês têm que chamar, véio. É a melhor pessoa que existe na face da Terra. Gente, muito treteira. Não, mas é num sentido bom, Chica. Você é sensacional, eu sou seu fã. Mas o Carol também, se vocês depois quiserem conversar com a gente, eu já oferecendo a Chica. Pode compartilhar nosso WhatsApp, Tem certeza? Meu WhatsApp, a Chica não, meu WhatsApp, meu e-mail, que eu estou aí à disposição de vocês, que vocês precisarem, a gente tá junto. Bom, gente, Francisca, fala, por favor. Não, ia falar do compartilhar o WhatsApp, etc. Se for num grupo, eu topo, né? Da gente estar junto num grupo e tal, para discutir, que eu possa compartilhar eventualmente, mas infelizmente eu não consigo dedicar muito tempo para discutir essas coisas, porque eu estou bastante ocupada em não passar fome. Sim, tô com 3 empregos, gente. Então não tô dando um pouquinho, mas ano que vem vai melhorar. Então vocês podem for um grupo, se quiserem, Telegram, fique à vontade.
Eu vou fazer o seguinte, então, né? Eu não vou passar o zap de vocês, eu vou passar o e-mail, né? E aí vocês conversam, né, com esses alunos que procurarem vocês por e-mail da melhor forma que vocês acharem, né? Eu acho que vai ser muito legal, pela experiência que vocês tiveram, né? Em todas as condições de temperatura e pressão que vocês vivenciaram essas questões no colégio, eu acho que vai ser bem legal. Gente, está dando nosso tempo, né? Nós estamos aqui desde a 1h15. Eu acho que eles não falaram tudo que eles gostariam, e eu também não perguntei tudo que eu gostaria, mas mesmo assim, né, eu acho que a conversa ficou muito melhor do que nós imaginávamos, né, Chica e Guaí? E aí, vamos combinar, de repente, uma outra roda de conversa, num outro momento, que eu acho que tem muita coisa para ser conversada, muita coisa para ser debatida aqui. Bom, eu queria agradecer imensamente a presença de todos e todas aqui nessa roda de conversa. Nós temos alunos de primeiro ano, segundo, eu não sei se eu encontro, mas de terceiros eu estou vendo. E para os alunos de terceiro, eles vivenciaram o COTIL no primeiro ano, né, presencialmente. E agora nós temos esses alunos de primeiro ano agora, os web bichos, que vão ano que vem né, presencialmente no colégio, se tudo der certo, graças às deusas, a Marx, a ciência, né, ao SUS, a gente vai estar presencialmente no ano que vem. E para eles acho que vai ser importante essa questão. Já ouvimos alunos falando de coletivos negros no colégio, já ouvimos alunos falando de grêmio, já vi alunos falando alunos de primeiro ano, tá? Também sobre, o que mais que eles falaram? Coletivo, falaram de grêmio, de cursinho popular, de fazer um cursinho no colégio. Então, assim, são alunos que estão aí bem motivados, né, de estar no COTIL e fazer a diferença, tal como vocês fizeram, né? As duras penas, com muito suor, mas eu acho que vai ser bem legal. Então, queria agradecer, para mim é um imenso orgulho, né, vocês, ouvir essa trajetória de vocês, tinha hora que vocês iam falando, eu ia pensando, meu Deus, né, lembrando de toda essa história, de toda essa trajetória, e quase chorando aqui, ouvindo vocês contando tudo isso, porque eu lembro que nós passamos por muitas coisas juntos, né, enfim, é um orgulho imenso estar aqui com vocês, ouvi-los, vendo que vocês estão aí na universidade, formados, trabalhando, enfim, estão 3 empregos. E queria agradecer imensamente a presença de vocês. E lembra que eu perguntei, agora chora. Então, a Bruna está falando, um dia eu falei para a Bruna que, assim, eu sou uma pessoa emotiva, às vezes eu pareço ser fria, mas eu choro, entendeu? Às vezes estavam falando, eu ficava pensando, gente, né? Que loucura tudo isso, mas acredito que tudo isso também tenha sido um aprendizado enorme para vocês, e vocês não estariam, me parece, né? A postura que vocês tiveram também na universidade, talvez tenha sido muito decorrente de todo esse processo, essas vivências que vocês tiveram no COTIL. Então, eu fico muito feliz de fazer parte disso também, tá bom? Ai, gente, fico emocionada. Eu não vou chorar, Bruna, não quero chorar ao vivo aqui. Vocês querem terminar, falar alguma coisa, se despedir do pessoal, Francisca, Guaí? É muito bom ouvir você, Carol, é muito bom ver o Rafa, nossa, sério, eu tenho muita, muita saudade. Eu sempre fiz visitas intermitentes no COTIL, né, eu nunca fui capaz de deixar o COTIL para trás, assim. Fui parando algumas coisas porque precisei, mas ano que vem eu vou fazer estágio, tem 2 estágios para fazer, então vocês me aguardem, porque o diretor que tiver, né, vai ser diretor novo, acho que não vai parar com as políticas desse estágio. Na época, que eu estava no COTIL, o estágio era proibido, o quarto emprego. É que o meu quarto emprego é a faculdade, né? Vai ter que ser. Por isso que eu faço letras há muito tempo, gente, porque eu não dou conta. Mas é maravilhoso, de verdade, ver vocês. Sempre admirei muito o seu trabalho, eu acho que
quando penso em ser professora, né, e as imagens que eu sonho em atingir, etc., vocês sempre fazem parte delas, sempre fazem parte das minhas metas, assim, se eu pudesse ser um pouquinho do que vocês foram para mim, sou muito feliz. Eu vou desligar a câmera. Fala, Guaí. Gente, eu só tenho que agradecer, assim, você, a Chica, o Rafa, enfim, todos os professores, mas falando especificamente de você, assim, como você teve paciência comigo, e como você foi importante, assim, para o meu crescimento, sabe? Eu falo brincando, mas eu gostaria realmente que a gente hoje pudesse ter um pouco mais de contato, assim, por isso que eu falo que a gente não pode perder o nosso contato, porque hoje eu sou... Parece que eu tô no... Acabei de sair do Narcóticos Anônimos, né? Mas, assim, esses últimos anos foram tão importantes, assim, para mim, para o meu crescimento, para meu crescimento político, para minha identidade, para eu me ver como eu sou, sabe? E vocês fizeram muito parte disso. E eu só tenho que realmente agradecer pela paciência, e eu acho que tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para ser feita. Uma coisa que, particularmente, eu vou misturar duas coisas assim, que eu não sei se eu deveria estar misturando, que é religião e política, mas tem uma coisa que o Coutinho foi muito importante para mim, e teve uma frase, e eu acabei conectando isso anos depois com uma frase que uma pessoa falou para mim, que mudou muito a forma com que eu penso. Eu sou kardecista, e eu estava uma vez conversando com uma moça, uma amiga da minha tia, que ela também é muito kardecista, médium, para quem acredita, né? E ela estava conversando comigo, falando que ela era filiada a um partido. E aí eu perguntei para ela, que partido você é filiada? Ela falou, sou filiada ao PPS, que era um antigo PCB. Aí eu fiz uma cara na época, fiz uma cara assim para ela, coisa e tal. Ela falou, sabe, Vinícius, eu acho que esse modelo, essas ideias, não estou falando socialismo, mas as ideias, só para não ser muito polêmico, elas podem funcionar nas esferas superiores. Talvez aqui não funcione, talvez aqui por agora não funcione. E isso instalou uma coisa na minha cabeça que não é só porque as coisas são como são, que elas devem ser assim para sempre. E eu acho que a gente tem um papel muito importante nisso, sabe? A gente que está ocupando esse espaço, a gente que chegou até aqui. E é isso, gente. Vamos construir aí um local melhor. É isso aí, gente. Então, vamos encerrar nossa roda aqui. Espero que a gente tenha outras com essas pessoas maravilhosas, com a Francisca e com o Vinícius. E a gente vai encerrando. Amanhã nós temos uma outra roda à noite com uma ex-aluna do colégio também, a Marcela, e o Alcides. São dois ex-alunos nossos também. Eu fiquei na dúvida. O Alcides é o Alcides Afonso? É ele mesmo. Tá na Alemanha. Ele mesmo. E eles vão fazer uma roda amanhã à noite, tá? Então, estão todos convidados também. Quem vai conduzir a roda, acho que vai ser a professora Fernanda, o professor Murilo, acho que o professor Elô também vai estar. Então, espero que vocês também participem da outra roda. E é isso, gente. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde para vocês. Um bom final de semestre. E sejam felizes aí com seus empregos, viu, Guaí? E a Francisca com seus 3 empregos, né? Nada, Beijo, pode ter muito emprego, trabalhar mais do que ser feliz. Quem é feliz com o emprego, cara? É uma coisa. Ô, Chica, você tá